Oi, Cá. Oi, Lu. Oi, Luiziana.
Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação de todos. Nossa Arena Científica da SBGG Pernambuco estão de volta, mas agora no formato digital. As arenas digitais ocorrerão quinzenalmente e serão direcionadas aos profissionais e à sociedade civil com o propósito de oferecer conteúdo científico focado na melhoria da qualidade de vida e saúde da pessoa idosa. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Eu vou repetir porque acho que ficou um pouco baixo para algumas pessoas, tá? Então, vamos dar início. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação. As nossas arenas científicas da SBGG Pernambuco estão de volta, mas agora no formato digital. As arenas digitais ocorrerão quinzenalmente e serão direcionadas aos profissionais e à sociedade civil, com o propósito de oferecer conteúdo científico focado na melhoria de qualidade de vida, à saúde da pessoa idosa. Hoje estamos realizando a nossa segunda arena digital, com o tema Covid-19, cuidados pós-alta. E gostaria de apresentar o nosso primeiro convidado. Antes, eu queria só abrir um parêntese, né? Como é importante esse assunto e de tanta relevância. Muitas vezes, vemos o paciente idoso, que é uma população frágil, uma população mais vulnerável às complicações desse vírus. O idoso, ele consegue superar uma doença como essa, tão ainda desconhecida, né, nova, mas após, por exemplo, a alta hospitalar, ou após mesmo próprio momento de doença, se encontra no paciente idoso algumas alterações, algumas necessidades de continuidade à reabilitação. Então, hoje, nós queríamos conversar um pouco sobre isso com você. A necessidade desse olhar diferenciado, de um olhar especializado, para que esse paciente idoso, porque venceu a doença, não esqueça de continuar sendo acompanhado, né, de forma multiprofissional, interdisciplinar, que ele possa ser visto por vários especialistas, para que ele possa ter cada dia uma qualidade de vida. Nosso primeiro convidado é Dr. Antônio Rodrigues, ele que é terapeuta ocupacional, especialista em saúde do idoso, especialista em tecnologia assistiva, titulado especialista em gerontologia pela SBGG, diretor do Busca Vida, Cuidados Gerontológicos, coordenador da Comissão de Terapia Ocupacional da Abras Nacional, irá iniciar com a apresentação dele sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, doutor Antônio, e o senhor está com a palavra. Olá, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer o convite a todos, principalmente a nossa coordenadora aí, a nossa presidente da gerontologia aqui do estado de Pernambuco, doutora Ana Karina, né, ao diretor científico também, doutor Sérgio, e ao nosso presidente da geriatria, doutor Marcelo. Então, obrigado a todos pelo convite. E também gostaria, assim, hoje vai ser um bate-papo, acho que na questão de compartilhar um pouco, né? Então, quando eu conversei com a doutora Ana Karina, ela me pediu para falar um pouco sobre essa visão ampla do cuidado da pessoa idosa, diante da visão do especialista em gerontologia. Então, essa é a minha proposta, da gente tentar mostrar um pouco como é construído, na verdade, esse raciocínio de cuidados, quando a gente tem uma pessoa idosa e agora diante dessa nova doença da Covid-19, né? Então, a gente precisa conhecer um pouco como seria esse raciocínio de construção desses cuidados. Então, eu vou colocar aqui minha apresentação, rapidinho. Todo mundo consegue ver, doutora Karina está conseguindo. Consegue? Joia. Pronto. Todo mundo Está ótimo. Karina, o som tá bom também? Está ótimo, pode continuar.
Pronto, então, Covid-19, cuidados pós-alta. Então, eu vou estar falando sobre uma visão do especialista em gerontologia, que é essa visão muito mais ampla do cuidado, tá bom? Então, eu trouxe só aqui uma revisão rapidinho, pessoal. Pronto, aqui. Pronto. Eu trouxe só uma revisão bem rapidinho, só para a gente lembrar um pouco como tudo começou, né, na verdade. Então, teve lá na China, né, em dezembro de 2019, uma epidemia causada pelo novo coronavírus, denominado da Covid-19. Então, a principal forma de transmissão seria o contato do indivíduo contaminado por meio de fluidos corporais, excreções, secreções e gotículas salivares. Perceberam que 80% dos casos cursavam com apresentação clínica leve e 20% evoluíam para uma síndrome de desconforto respiratório agudo, apresentando a forma mais grave da doença. E quais seriam os fatores de mau prognóstico? Então, viram que a idade acima de 60 anos, as doenças clínicas prévias, como hipertensão arterial sistêmica, doenças pulmonares crônicas, as renais, cardiovasculares, metabólicas, neurológicas, em tratamento de câncer, imunossuprimidos, além de idosos com a síndrome da fragilidade. Então, qual seria o alvo, né, da Covid-19? Seria o sistema respiratório, que pode cursar com tosse seca, com pouca exudação e a redução do índice de oxigenação, provocando uma dispneia com aumento do desconforto respiratório. E também pode comprometer também outros sistemas, causando náuseas, dores de cabeça, mialgia, vômito, anosmia, hiposmia, alteração da consciência, indicando um comprometimento neurológico. Então, diante desse grupo de risco-mortalidade, foi observado que a maior taxa de mortalidade entre as pessoas com 80 anos era em torno de 14,1% dos infectados morreram, comparando com 8% entre os idosos de 70 a 79 e 8,8% entre aqueles com 60 a 69 anos, reforçando apreensões com a população idosa. Então, o risco maior de Covid-19 aumenta com a idade, já que a maioria das mortes ocorre em idosos, especialmente aqueles com a doença crônica. A imunossenescência aumenta a vulnerabilidade das doenças infecto-contagiosas e os prognósticos para aqueles com doenças crônicas são desfavoráveis. Então, eu acho que é importante a gente já começar a perceber que, assim, a maioria das pessoas que vão apresentar provavelmente maiores complicações é o idoso, já que ele apresenta provavelmente essas doenças crônicas. Então, dados indicam que a Covid-19 é risco principal para as pessoas idosas, particularmente aquelas com multimorbidades, como citado anteriormente. Então, provavelmente o idoso ele não só vai ter agora a Covid-19, né? Ele já tem toda uma história, né? Um histórico de saúde, quando se fala em termos da sua saúde, então já apresenta algumas comorbidades, como hipertensão, diabetes, isso é bem comum. Já apresenta, às vezes, até algumas limitações funcionais também. Então, a gente tem que ficar de olho nisso também. Então, sugere que sejam adotadas medidas de restrição de contato social para este público. Então, isso foi no momento da pandemia que ainda está essa restrição, mas tem que ser pensado com cautela hoje, devido às grandes consequências agora na saúde mental dessas pessoas. Então, o boletim do Ministério da Saúde, no dia 4 de abril de 2020, revelaram 10.278 casos e 431 mortes, sendo que mais de 80% dos óbitos pelo novo coronavírus foram de pessoas idosas, e principalmente aquelas que apresentaram cardiopatias e diabetes. E em agosto, o Brasil ultrapassa a marca sombria de 100 mil mortes por Covid-19, onde 75% das vítimas eram idosos. Então, você vê assim, a grande preocupação hoje, como sociedade brasileira de geriatria, como especialista, a gente pensar que essa população que a gente cuida hoje é uma população que está bem vulnerável, né, a ter a Covid-19 e apresentar principalmente essas sequelas, né? Não só sequelas, mas como um comprometimento, né, na parte funcional como um todo. Então, o que foi os principais agravos que foram observados? Então, se viu que, como consequência,
essa pessoa, o idoso que apresentou a Covid-19, apresentou mais limitações funcionais e as principais sequelas dos infectados, né, moderados e graves, viram que tiveram alterações respiratórias, neurocognitivas, motoras, bem como o nível de deglutição e o descondicionamento geral, entre outras. Já um outro estudo mostra que os pacientes que sobreviveram ao evento agudo causado pela Covid-19 costumam sofrer os efeitos deletérios de uma internação prolongada. E é isso. Então, já tem um idoso, muitas vezes esse idoso, como já falei, tem outras comorbidades, e diante desse internamento, não só a Covid, mas já tem um transtorno na saúde de uma maneira geral dessa pessoa, né? Então, com a Covid, viram que poderia apresentar alterações cognitivas, depressão, ansiedade, alterações da mobilidade, além de alterações cardiovasculares e pulmonares. Então, dentro de alguns artigos que mostram as principais causas da perda da funcionalidade em idosos hospitalizados, agora sem a Covid, né? Então, só o idoso hospitalizado, quais são as principais causas que podem levar a uma perda, né, da funcionalidade? A própria idade avançada, a causa da internação, o diagnóstico de entrada, a situação funcional prévia, isso é importantíssimo, até para a gente traçar, né, futuros planos de cuidados, isso é importante, repouso no leito, procedimentos médicos, medicamentos, declínio cognitivo, quadro confusional agudo, que seria o delírio, e a desnutrição. Então, tudo isso já são causas de perda funcional no idoso. E quando se tem a Covid, é que a gente, né, já agrava, além de agravar, pode surgir outros comprometimentos. Então, essas disfunções, né, e todo esse contexto ambiental e pessoal pode interferir na funcionalidade dentro de uma dimensão da capacidade funcional e biopsicossocial, necessitando uma intervenção multiprofissional. Então, é fundamental uma resposta rápida da reabilitação para tentar o quê? Minimizar o impacto funcional dessas sequelas e otimizar o nível de capacitação em termos de atividade destes novos doentes, reduzindo a restrição à participação. Então, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela publicou agora, na verdade, ela construiu, né, um documento que é intitulado, isso quem quiser procurar, foi porque eu esqueci de colocar a referência, pode buscar, é só colocar considerações sobre a reabilitação durante o surto de Covid-19, e está traduzido, tem a tradução em português, mas tem também inglês e espanhol, então você pode procurar isso, está bem legal esse material, eu acho que vale a pena, inclusive ele coloca, de uma maneira geral, essa reabilitação, mas coloca alguns tópicos bem específicos e alguns cuidados em relação ao idoso, então acho que é interessante a gente dar uma olhadinha, e ele deixa claro o papel da reabilitação no acompanhamento a longo prazo de pacientes com pós-Covid-19. E é interessante que ele coloca nesse manual, ele coloca que a reabilitação deve ser incluída em todas as fases, desde a fase aguda, nas UTIs, então começar esse processo de reabilitação, na subaguda, que seria no período que esse idoso, né, essa pessoa ele esteja na enfermaria, e também de longo prazo, que seria quando o paciente ele retorna para a sua casa, né, e ainda estão em recuperação. Em recuperação, nesse sentido, agora, das consequências, não só do internamento, mas da própria Covid-19. Né? Então, por que a gente pensar? Qual é a necessidade de reabilitação? Então, provavelmente, esse idoso, né, já vai ter toda aquela consequência desse internamento. Pode apresentar também funções na função pulmonar prejudicada devido à Covid, um descondicionamento físico, fraqueza muscular, instabilidade postural, encurtamento muscular, contraturas, perda de peso, lesão por pressão, uma confusão mental aguda, né, que seria o delírio, e outros comprometimentos cognitivos. Pode apresentar também dificuldades de deglutição e comunicação, como também alguns transtornos de saúde mental e necessidades de apoio psicossocial. Então, deixa claro a necessidade de reabilitação que podem ser ampliadas por doenças subjacentes e pelos problemas de saúde associados ao envelhecimento. Então, é interessante o que ele coloca e aquela preocupação que a gente tem. Então, além de todas, né, todo esse quadro que o paciente ele pode apresentar, a gente também associar ao próprio envelhecimento, ou seja, a história clínica desse paciente, né, que teve a Covid-19.
Então, o estudo ele mostra que, após a alta, os profissionais de reabilitação eles podem promover a realização de exercícios progressivos, ou seja, uma coisa graduada, né? Ele precisa ter essa noção da coisa, que isso vai aumentando pouco a pouco. A educação sobre a conservação de energia e alterações do comportamento. Então, isso é uma abordagem que o profissional ele precisa ter, que nesse momento é o paciente que em pequenos esforços ele pode ficar dispineico, pode sentir falta de ar, um cansaço, né? Então, no tomar banho, por exemplo, na questão da própria alimentação, né? A doutora Karina está aqui, eu acho que pode falar depois. Então, o paciente pode ficar mais desconfortável com isso e ter até engasgos, vamos dizer assim, até algumas consequências. Então, é importante a gente trabalhar, né, em cima dessa abordagem da conservação de energia, modificação da casa e produtos assistivos. Então, muitas vezes a gente precisa pensar nessa casa, como é que está essa casa. Então, se fala que o paciente, que os profissionais da reabilitação precisam ter esse olhar da casa e dos produtos assistivos, ou seja, produtos que podem facilitar a realização dessas atividades, fazer um trabalho de reabilitação para qualquer deficiência específica que possa surgir também durante a recuperação dessa pessoa. É importante também, um outro estudo aí coloca que os pacientes podem se beneficiar de intervenções de reabilitação pulmonar voltadas às deficiências físicas e respiratórias, que incluem uma combinação de exercícios progressivos, de educação, atividade de vida diária e apoio psicossocial. Então, você já começa a ver que a gente tem que ter esse olhar, né, da pessoa, hoje do idoso que está com a Covid, ver esse histórico de saúde que essa pessoa tem. Hoje, quando se vai para casa, a gente vê todo esse contexto de casa, né? Então, a gente precisa ver, né, se essa casa está preparada, esse ambiente, esse cuidador, tudo isso a gente precisa começar a pensar nesse plano de cuidados. Ela coloca também, interessante, e coloca a questão essa cartilha coloca a questão da telesaúde como ferramenta de cuidado, que devido agora a gente é uma ferramenta muito boa e que pode ser utilizada principalmente para aqueles idosos que moram mais distante, aquelas pessoas que moram mais distante, né, de algum centro de saúde ou centro de reabilitação, mas é uma ferramenta boa que pode ser usada como telemonitoramento, a telereabilitação, o telegerenciamento, tudo isso ele precisa ser inserido, né, para que a gente possa estar mais próximo dessa pessoa, mais próximo desse idoso, né, que está se recuperando em casa. Então, a gente tem esse cenário, né, idoso, né, pós-Covid-19, que está nessa transição de cuidados, ou seja, aquela transição de uma fase de subagudo para os cuidados de longa duração, e que a gente precisa, nesse momento dessa transição de cuidados, ter um contato também com essa equipe hospitalar, porque nesse momento de transição a gente precisa saber a história prévia desse paciente, como foi que esse paciente ele era antes da Covid, durante, né, esse período hospitalar, como foi que o paciente ele reagiu, e durante a alta, como é que o paciente ele está durante a alta, principalmente dentro desse olhar funcional da coisa. Então, a gente precisa ter essa visão, né, uma visão geral, quando a gente pensa na parte funcional, dessa transição de cuidados. Porque essa transição, quando ela é feita bem planejada, vamos dizer assim, a gente tem sucesso, não só sucesso na reabilitação, mas também a gente tem uma melhora rápida desse paciente, como também, se ela não for pensada, não for planejada, esse paciente ele pode sim voltar e ser reinternado, né? E voltar para o hospital. E é isso que a gente não quer. Então, por isso, a gente precisa de um plano de cuidados, onde a gente precisa pensar se esse paciente ele precisa de uma reabilitação, ou se esse paciente, durante o período agora, foi estabelecida uma avaliação plena, né? E que precisa agora só de controle dos sintomas, de conforto, e a gente precisa saber disso. Então, a gente que está na reabilitação, e a gente que está no domicílio, no centro de reabilitação, a gente precisa saber esse planejamento que ele é construído no processo, né, de reabilitação, ainda no período hospitalar. E quando a gente pensa nesse plano de cuidados, a gente tem que inserir esse cuidador, né? Esse cuidador, ele é uma pessoa
que ele pode tanto ajudar como atrapalhar. Então, a orientação, você como especialista tem que estar bem preparado para orientar esses cuidados. Então, desde de cuidados básicos, né, de saúde. Então, muitas vezes, ele vai para casa e nem consegue gerenciar a própria medicação, né? Então, você precisa orientar esse cuidador, saber quem é esse cuidador, o que é que o cuidador, às vezes também o cuidador, ele já tem algumas dificuldades, algumas limitações, né? Então, com isso, ele pode não conseguir, né, acompanhar, no sentido das orientações que são passadas. Então, a gente precisa saber quem é esse cuidador. E tem a equipe multiprofissional interdisciplinar. Então, essa equipe ela é importantíssima, a gente ter o máximo de profissionais, o máximo de saberes reunidos, para que a gente possa, juntos, pensar nesse plano de cuidados. E, principalmente, tentar trabalhar de uma maneira mais interdisciplinar. Então, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela deixa bem claro que a prática de cuidados às pessoas idosas exige uma abordagem global, interdisciplinar e multidimensional, que leve em conta, né, a grande interação entre os fatores físicos, psicológicos, sociais, que influenciam a saúde dos idosos e a importância do ambiente no qual está inserido. Então, isso é importante, a gente saber que quando a gente coloca a equipe multiprofissional, interdisciplinar, a gente precisa que as pessoas que estão inseridas nessa equipe, elas tenham esse olhar, né? Esse olhar global, interdisciplinar e multidimensional para fazer diferença nesses cuidados, né, dessa pessoa idosa. Porque senão não vai conseguir levar esses cuidados de uma maneira geral, de uma maneira mais ampla, que é o que muitas vezes o paciente está precisando naquele momento. Né? Então, a política também coloca que a gente precisa dar um apoio ali, quando grupos de autoajuda entre as pessoas que cuidam e devem ser estimulados. Então, a gente precisa sim, ter esse olhar desse cuidador que possa, né, que possa se capacitar, que possa aprender, que possa também ter conhecimento, né, de como é que vai realmente evoluir, né, a evolução do quadro desse paciente, o que é esperado, o que não é, o que a gente vai conseguir reabilitar. Então, pensar no prognóstico de uma maneira geral, inserir esse cuidador nesses cuidados, isso é importante. A gente pensa também, rapidinho, pessoal, aqui. Então, quando a gente pensa nesse profissional de diversas áreas, né, do saber, então, onde é que vai procurar esse conhecimento? Então, esse conhecimento é importante, ele tem um conhecimento, quando ele trabalha nessa equipe, conhecimento em gerontologia, o envelhecimento humano, onde ele pode procurar conhecimentos em especialização em estricto sensu, em gerontologia, que a primeira foi em 1977, né, aqui no Brasil, foi a primeira especialização, mestrado nessa área. Então, ele pode procurar, então, mestrado, doutorado, nesse caso, especializações lato sensu em gerontologia, que a primeira foi em 1979, que foi na PUC, né, que a pessoa também pode procurar uma especialização que seria aquela vinculada ao MEC, que tem 360 horas, então é importante esse conhecimento também. Ou também tem a própria titulação, né, de especialista em gerontologia pela SBGG, que é o primeiro concurso em gerontologia foi em 1969, porque eles cobraram da sociedade, na verdade, a sociedade era uma sociedade médica, e em 1968 foi introduzido outros profissionais na sociedade, e em 1969, no primeiro congresso de geriatria e gerontologia, eles cobraram essa identidade da sociedade como pessoas que realmente pudessem ser reconhecidas e reconhecidas, né? Ou seja, uma identidade de pessoas reconhecidas na área de envelhecimento, que atuam na área de envelhecimento, que têm um conhecimento nessa área de envelhecimento, né? E em 2005 surgiu o bacharel em gerontologia e hoje a gente já tem um tecnólogo em gerontologia. Tanto o bacharel como o tecnólogo ainda não são reconhecidos porque não são uma profissão reconhecida, né? Está em tramitação, no Senado, né? Então, essa construção da profissão, ele também está sendo junto com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, em cima dessa busca dessas especializações, alguns conhecimentos da gerontologia que é importante, né? A gente saber
quando a gente está lidando com essa pessoa idosa, seria esse geriátricas, avaliação geriátrica ampla, funcionalidade, reabilitação, interdisciplinaridade, né, fragilidade, dependência e autonomia, aspectos sociais e jurídicos, cuidados paliativos, finitude e morte. E aí, para mim, uma das palavras mais importantes, por isso eu destaquei, é a questão interdisciplinar, né? Porque a gente tem aquele núcleo do saber, como também a gente tem aquele campo do saber, que é um campo geral de conhecimento nessa área de gerontologia, que a gente precisa conhecer, né, esses cuidados básicos, esse campo de saberes comum de todas as áreas. Então, também é importante que as pessoas também tenham conhecimento da sua área específica. Então, eu acho que é um campo que hoje eu acho que a gente está ainda em construção, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados também com o profissional, a gente não entrar no espaço do outro, de algo muito específico, mas também ter conhecimento desse campo de cuidados que é importante que todo profissional especialista em gerontologia ele possa conhecer esse campo de cuidado, né? Que são essa junção, né, desse conhecimento. Quando a gente pensa, então, nos cuidados pós-Covid, né, 19, então, a gente tem o idoso, né, que ele foi hospitalizado, mas a gente precisa conhecer esse perfil de funcionalidade prévia desse idoso. Durante o hospital, né, ele vai passar lá o dia, então a gente tem que saber quantos dias, como foi que ele realmente teve esse percurso, né, da parte de saúde como um todo. No momento da alta, a gente precisa de uma avaliação multidimensional, porque a partir dessa avaliação, que pode ser pela AGA, né, pela avaliação geriátrica global, a avaliação do idoso global, que seria essa avaliação multidimensional para a gente traçar esse plano de cuidados. E que a gente precisa da equipe, para que cada um da equipe, né, seja um enfermeiro, um fonoaudiólogo, um físio, né, o terapeuta ocupacional, o médico, o nutricionista, o assistente social, todos possam, dentro do seu núcleo do saber, né, tentar traçar metas que podem ser trabalhadas tanto no campo do saber, como no seu núcleo do saber. Isso são coisas primordiais que um especialista em gerontologia ele precisa saber. Então, o tempo de reabilitação. Então, alguns estudos eles já mostram que uma proposta, né, para esses pacientes de reabilitação, que a gente começa a ver alguns resultados, seria de 6 meses a 2 anos. E também teve um estudo que mostrou já, né, uma duração de 6 semanas, um paciente pós-Covid que teve melhora da função pulmonar por meio da espirometria, teve melhora da capacidade funcional que foi comprovada pelo teste caminhada de 6 minutos, qualidade de vida pelo SF36 e atividade de vida diária pela medida de independência funcional. O que é que eu observo? Né, diante desse estudo, não estava mostrando as especialidades, né, a equipe que estava trabalhando com essas pessoas, mas eu observo que a gente tem um fisioterapeuta, provavelmente, que está trabalhando na função pulmonar, então um fisio respiratório, a gente provavelmente tem que estar trabalhando nessa capacidade funcional, provavelmente, vamos dizer aqui, um fisioterapeuta, que também pode ser um terapeuta ocupacional nesse momento, então é uma coisa muito ampla aqui, eu não sei o que é que o estudo quis mostrar, mas também tem em relação à qualidade de vida, então a gente pode ser o psicólogo que esteja realmente atuando aí na pesquisa, também tem a questão das atividades de vida diária, que pode ser um terapeuta ocupacional, que pode estar trabalhando aí, que é algo específico do terapeuta ocupacional, essa abordagem em cima das atividades de vida diária. Então, a gente vê que a reabilitação sempre foi descrita como um processo multidisciplinar e multiprofissional em idosos pós-Covid-19 e precisamos estar baseado numa perspectiva biopsicossocial endossada no desfecho da funcionalidade. Isso é importantíssimo, pessoal. E como equipe, precisamos trocar o máximo de informações possíveis. Estamos diante de uma doença nova, com prognóstico desconhecido e questionável e com poucos estudos científicos que possam direcionar nossa prática. E precisamos ter um olhar amplo de cuidados dentro de uma abordagem baseada nas atividades, participação social e fatores contextuais, que esse é um olhar da CIF, que seria a Classificação Internacional de Funcionalidade. E é isso, pessoal, que eu deixo para vocês. Eu acho que a gente pode conversar melhor depois nas discussões. Então, obrigado. Aqui é só para mostrar minha linda cidade aqui, ó, linda. Obrigado, doutora Ana Karina. Obrigado a todos. Então, gostaria de agradecer a participação do Dr. Antônio.
É uma delícia falar sobre esse assunto. Com certeza quem está participando aqui hoje dessa live tem muito interesse no assunto. Acho que a gente passaria o dia inteiro só falando sobre envelhecimento, só falando sobre os cuidados ao paciente idoso pós-Covid, até porque ainda é uma grande interrogação, mas é consenso de que realmente esse paciente precisa ser visto, né, desde o início, né, desde o diagnóstico, seja em ambiente hospitalar, seja em domicílio. Nós sabemos que a apresentação dessa doença no idoso, ela se dá de forma muito diferente. Então, pode ter como único sintoma, por exemplo, delírio. O paciente deixa de comer, fica sonolento, tem um maior risco de broncoaspiração. Muitas vezes, a doença ela é reconhecida por conta de uma infecção, por exemplo, ou seja, um problema, uma infecção secundária, né? Não os sintomas próprios do COVID, mas uma infecção bacteriana causada por uma broncoaspiração apenas por conta da queda do estado de alerta. Então, doutor Antônio, parabéns pela sua apresentação. Você muito bem falou na parte de fonoaudiologia, eu gostaria de poder falar muito mais aqui, mas o tempo é apertado. E vou deixar para os seus complementos também no final, quando as pessoas podem enviar as perguntas ou comentários pelo chat. E a gente vai dar continuidade às nossas apresentações com a doutora Etienne Fittipaldi, que é fisioterapeuta, graduada pela UFPE, doutora em bioquímica e fisiologia, mestre em anatomia patológica, especialista em morfologia, especialista em gerontologia pela SBGG, especialista em fisioterapia em gerontologia pela Abrafig, professora do Departamento de Fisioterapia da UFPE, tutora de fisioterapia da Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UFPE e coordenadora do Laboratório de Fisioterapia e Saúde Coletiva do LAFISC, onde desenvolve pesquisas e atividades extensionistas nas áreas de gerontologia e da saúde coletiva. Atualmente, participa como membro de uma rede de pesquisa para estudar o impacto do Covid-19 na mobilidade da pessoa idosa. Rede de pesquisa Remobilize. Seja muito bem-vinda, Etienne. Como vocês viram pelo currículo, já dá para ver como será grandiosa essa apresentação. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Eu quero agradecer primeiramente, né, o convite dessas pessoas tão queridas. Estar aqui com vocês é matar a saudade um pouco de longe, né, diante dessa pandemia. Voltar a casa, já estive durante muitos anos no Departamento de Gerontologia da SBGG de Pernambuco. É uma honra estar aqui. Adorei o convite. Ver doutor Antônio, ver doutora Ana Karina, ver doutora Luziana, estou vendo aí as pessoas, então matar saudades, nem que seja de longe, né? Então hoje eu trouxe um bate-papo também, para que a gente mostre um pouco dessas pesquisas dentro da minha área acadêmica, né, do Departamento de Fisioterapia, e nessa pesquisa da rede Remobilize, que é uma rede que estuda o envelhecimento humano e que inúmeros pesquisadores do Brasil inteiro, preocupados diante da pandemia da Covid-19, decidiu avaliar o impacto dessa pandemia na mobilidade da população idosa comunitária, né, dos idosos da comunidade. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui a minha apresentação para a gente ir conversando aos poucos e tirando as dúvidas, mostrando alguns resultados. Aguardar um pouquinho que fique a tela cheia, né? Então, como eu estava dizendo, eu vim falar um pouco a convite desse grupo aí, que eu só tenho a agradecer, um grupo maravilhoso, e eu vim falar um pouquinho desse impacto da pandemia do coronavírus sobre a mobilidade de pessoas idosas que vivem na comunidade. Eu sou do Departamento de Fisioterapia e pesquisadora da rede Remobilize, né, que é essa rede que vem trabalhando esse estudo que é brasileiro, é multicêntrico,
Nós somos 25 pesquisadores brasileiros de vários estados do Brasil, com a coordenação da professora doutora Mônica Perracini, da Unicid de São Paulo, e de várias universidades federais, nós temos pesquisadores e colaboradores. Esse estudo ele iniciou com o objetivo de analisar os impactos desse período de isolamento na mobilidade dos idosos que vivem na comunidade. Ou seja, de que forma esses idosos estão se locomovendo, estão se mobilizando nesse sentido, dentro da condição da pandemia, né? Ele é um estudo longitudinal, exploratório, ele irá durar 1 ano, ele tem um segmento de 3 em 3 meses, durante 4 ondas, que eu vou mostrar a vocês como está funcionando. Ele iniciou em maio, após inúmeras reuniões que tivemos com os pesquisadores da rede, e pensando de que forma iríamos avaliar isso, quais os questionários, utilizamos o Life Space Assessment, é o principal, fizemos várias outras perguntas, utilizamos um questionário que, por causa da pandemia, não poderíamos fazer visitas a esses idosos da comunidade, então esse questionário ele é feito online, através do celular, do notebook, computador, tablet, e pode ter a ajuda de algum familiar, de um neto, de um amigo, ou se esse idoso não pode responder, os pesquisadores entram em contato e ajudam o próprio idoso a responder o questionário via online. Como primeira resposta, né, às nossas perguntas, tivemos a primeira onda que iniciou em maio, mas tivemos até julho, nós ainda tivemos alguns idosos respondendo, né? Então, ao todo, nós tivemos 1.483 idosos brasileiros que participaram dessa pesquisa, dos quais 633 nordestinos, sendo 134 pernambucanos, né? Eu trouxe mais os resultados de Pernambuco, né? É a minha área, onde eu estou atuando. Então, eu trouxe para a gente entender que o Nordeste está representando 42,7% da amostra total do Brasil. E Pernambuco, 22,1% desses nordestinos, né? Então, Pernambuco está como 4º estado do Brasil com maior representatividade, só perdendo para o Ceará, Minas Gerais e São Paulo. Então, estamos continuando com essas pesquisas, são como 4 ondas, como eu já disse, de 3 em 3 meses. A primeira onda foi até julho de 2020, a segunda onda iniciou em agosto e finalizará em outubro. A terceira onda iniciará em novembro e finalizará em janeiro de 2021. E a quarta onda iniciará em fevereiro e finalizará em abril de 2021. Né? Então, é uma pesquisa longitudinal, onde a gente vai avaliar essa mobilidade da população idosa durante todo esse período. Nessa primeira onda, nós tivemos a média da idade desses participantes, era de 68,7 anos. A maioria estava na faixa etária dos idosos mais jovens, de 60 a 69 anos. A maioria também do gênero feminino, casados e com alto nível de escolaridade. Né? Aí surge uma preocupação dos pesquisadores. Nessa primeira onda, nós vimos que a grande maioria dos idosos entrevistados afirmou estar mantendo o isolamento social e o distanciamento, o que era muito importante, era necessário por ser um grupo de risco. Entretanto, antes da pandemia, eles nos afirmaram que 61,2% realizavam algum tipo de tratamento, fosse fisioterapia, acupuntura, acompanhamento médico, fonoaudiologia, alguns tipos de atendimento. E que, durante a pandemia, 75,4% desses idosos deixaram de realizar seus tratamentos, por não poderem acessar o local, pelo isolamento social, né, o lockdown. Então, assim, foi importante? É importante o distanciamento? Claro, é necessário. Mas vem a nossa preocupação agora, 6 meses depois, né, onde tudo começou, esses idosos estão deixando de continuar os seus tratamentos. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, né? É uma nova reflexão
dentro dessa pesquisa da Rede Remobilize. Então, nesses dados parciais, nós vimos que a maioria dos idosos pernambucanos são da faixa etária mais jovem, do gênero feminino, como eu já falei, convive com o seu companheiro ou sua companheira e apresenta um maior nível de escolaridade. Então, surgiram várias perguntas, né, entre nós. Por que essa população mais jovem? Será que é uma população mais participante, né, da pesquisa? Será que é uma população mais jovem, mais esclarecida, não é? Com um maior nível de escolaridade? E por que isso? Talvez porque o tipo de pesquisa é realizada por meio de um questionário. E esse questionário é utilizado por tablets, celulares, computadores, pelas mídias, né? E que às vezes muitos não têm esse acesso, não sabem utilizar adequadamente. Bem, isso é uma pergunta, né, de nós pesquisadores. Muitos que são incentivados também pelos próprios companheiros a realizarem. Então, nós temos casais que estão respondendo o questionário, esposa, né, esposo, companheiros. Então, percebemos isso. Nesse primeiro momento, eles afirmaram que, com o surgimento da Covid-19, eles estão respeitando as recomendações de distanciamento social. E o que estão fazendo? Né? Que atividades rotineiras esses idosos estão realizando? Então, muitos estão lendo, cuidando de netos, fazendo suas atividades no dia a dia, ajudando suas esposas na cozinha e outras atividades, fazendo jardinagem, né? Mas nunca saindo de casa por esse período e se mantendo dentro desse distanciamento. Mas tivemos como consequência, né, a redução dessas atividades, a descontinuidade e das físicas rotineiras e até mesmo dos seus tratamentos de fisioterapia, de acupuntura, acompanhamento médico, que foram os que eles mais citaram, que deixaram de realizar nesse tempo, né, de distanciamento. Nos deixa um pouco preocupados. Então, vem para nós agora, enquanto pesquisadores, que além dessas atividades, como consequência, redução de atividades físicas, eles tiveram como consequência o surgimento de alterações emocionais. Muitos começaram a nos relatar que estavam com tristeza, ansiedade, irritabilidade, descontentamento, desinteresse por coisas novas, pelo autocuidado. E isso começa a nos preocupar, porque são consequências diretas, físicas e emocionais. E também chega a nós, pesquisadores, a preocupação de que possivelmente podem ter também algumas consequências cognitivas, né? Então, o que fazer? Que solução? Enquanto nós, pesquisadores, estamos diante desses resultados iniciais, né? Bem iniciais. A solução é sair de casa? Sair de casa de que forma? Né? Qual é a orientação que a gente pode dar? Então, cabe a nós, profissionais da gerontologia, diante de tantas repercussões físicas e emocionais, orientar essa população a de que forma eles devem proceder com segurança para que eles possam sair um pouco desse isolamento social, porém com segurança durante essa pandemia, né? Então, nós estamos escutando e temos que colocar na balança, né, que recomendações gerais são essas e que podem ser para todos os idosos. São aqueles idosos que são os mais jovens. Então, nós estamos ouvindo que as academias estão reabrindo, as academias de ginástica, as academias da cidade, a academia do Recife, né, que são atividades físicas que são destinadas, que essas populações utilizam demais, né? Mas a gente tem que pensar nesse tema central aqui da segunda arena, pensando no Covid-19 e no cuidado pós-alta, né? Então, esses idosos, eles tendo ou não, dentro da pesquisa, nós tivemos um percentual muito pequeno de idosos que contraíram a Covid, né? Dessa pesquisa. Foram quase 1.500 idosos brasileiros. Mas eu não tenho total certeza, mas eu acho que só 3% haviam contraído a Covid-19 nessa pesquisa, né? Essa população. Mas nós precisamos manter essas orientações que são oferecidas. Eu falo de Pernambuco,
são oferecidas pela nossa Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, de evitar locais de aglomerações, que permaneçam em locais que são lugares seguros e higienizados. Saiam apenas se for extremamente necessário. Pesa na balança e vê qual é a melhor situação, quais são os cuidados também ao sair de casa. Porque também, por todas as situações, né, emocionais, físicas, eles estão precisando retornar às suas atividades rotineiras de alguma forma. Só que sempre com bastante segurança. Então, verificando se o local respeita as normas de segurança, tenha sempre cuidado e consiga uma máscara, o protetor facial, álcool gel, todas aquelas recomendações que a gente escuta, né? Procurar frequentar os locais com menor número de pessoas e exigir que todos estejam usando máscaras. E no caso de tratamento médico, a gente indica que todos os hospitais estão se resguardando, estão se mantendo todos os protocolos de segurança e que esses idosos devem sim procurar seus médicos, os grupos, para continuar seus tratamentos, tratamento de câncer, tratamento de doenças cardiovasculares que a gente tem visto, que tem acontecido e eles às vezes estão sem manter, sem continuar esse tratamento. Então é muito importante que haja continuidade. Dentro desses cuidados gerais, a gente vem conversando muito, então esse aqui é um bate-papo, que a gente, com alguns idosos que a gente telefona, que a gente quer saber, que eles respondam, eles falam muito dos seus familiares e que eles se sentem sozinhos, abandonados, precisam estar em isolamento, mas eles gostariam também de ter notícias, né, de seus familiares. Então a gente vê que essa família tem esse papel primordial, que aqueles que não podem visitá-los, telefonem diariamente, mandem mensagens, solicitem suas opiniões, mostrem o que está acontecendo na família, que é uma família dele, desse idoso, que muitas vezes é aquele que é a matriarca ou patriarca. Então, eles precisam utilizar essas mídias para que eles possam opinar sobre o que vem acontecendo em sua família, né? Também a gente lembrar e direcionar as ações para os idosos da ILPI, né, das ILPIs. Essa semana, fiquei muito feliz conversando com a professora Sálvia Campelo, né, de Serviço Social, ela nos mostrando um curso que eles estão ministrando sobre o Estatuto do Idoso nas ILPIs. E eles todos, os que podiam, vendo no celular, vendo no tablet. Então, minha gente, isso foi uma felicidade enorme. A gente tem que lembrar deles, né, também. E outra coisa que eles têm nos mostrado, e que alguma pesquisa já em Oxford, se não me engano, veio trazer que os idosos estavam caindo também, levando quedas ao se dirigir às ruas, por causa do uso da máscara e dos óculos, né? Então, as lentes embaçam por causa da respiração e da máscara, e isso atrapalha essa visão. Então, esse estudo vem mostrar também que uma das nossas orientações é também mostrar o uso adequado dessa máscara, como eles devem caminhar, que eles devem, com o uso da máscara, se tiver embaçado, ou tentar não ficar com a lente embaçada, mas olhar mais para o chão, para que eles não tropecem e cheguem a cair, até pelo próprio doutor Antônio falou hoje, de todas as síndromes geriátricas, a instabilidade postural é uma delas, que também acomete essa população. Então, eu vim trazendo também da minha experiência na residência de saúde da família, com esses idosos comunitários, com os residentes que são multiprofissionais, né? De fisioterapia, terapia ocupacional, de educação física, de fonoaudiologia, de psicologia, de serviço social. Então, nós realmente, numa residência multiprofissional de saúde da família, nós vivemos aquilo que o doutor Antônio estava falando, tão importante, né? A interdisciplinaridade e o que é campo e o que é núcleo de saber. Então, hoje, nós vivemos isso totalmente dentro dessa residência. Então, os residentes hoje, eles fazem ações prioritárias na atenção primária à saúde nesse período de isolamento, tá? E essas ações prioritárias eu trouxe um pouco para vocês, para a gente discutir, um bate-papo, mostrar algumas coisas que vêm sendo feitas.
Então, como eu trouxe mais a parte da mobilidade, né, que a gente vem estudando a mobilidade dessa população, eu trouxe um pouquinho do que eles estão fazendo na comunidade. Estão trabalhando com educação em saúde, produção de cartilhas com orientações, né, importantes para que eles venham fazer os exercícios, eles podem fazer em casa, de que forma. Eles têm as reuniões com a estratégia de saúde da família, com as equipes, para analisarem e planejarem de forma interdisciplinar qual a melhor condição, como eles devem proceder. E a equipe de profissionais de educação física vem trabalhando com os usuários as videoaulas, que são muito interessantes. Eles utilizam o celular, não é? O tablet, e eles fazem as videoaulas. Eles vão fazendo algum tipo de atividade, e esses idosos, agora, eles não têm tido muita adesão. Os idosos reclamam muito, que estão querendo ver de perto, que gostam de fazer junto, mas alguns têm aderido, sim, às videoaulas, né? Então, dentro dessas cartilhas, eles trabalham a atenção à saúde da pessoa idosa e do Covid-19, essas orientações, né, para o enfrentamento saudável. E nessas orientações, uma das orientações que esses residentes têm feito, junto conosco da tutoria, é que eles podem também utilizar o aplicativo Movimenta Recife. Eles já fizeram muito isso, né? Que tem aquelas aulas online e eles fazem algum tipo de atividade. É claro que não são todos os idosos que vão conseguir acompanhar, mas essas aulas elas têm vários níveis, né? Que são mais simples, de iniciantes, as outras daqueles que já faziam atividades, que já conheciam aqueles profissionais. Então, é um aplicativo muito interessante também, né? E que esses idosos, durante a pandemia, também tiveram como uma das ações prioritárias utilizar o Movimento Recife, assim como as lives do PAC, né? Que são lives que são feitas por profissionais da educação física, os profissionais da fisioterapia, que ajudam também. E, em alguns casos, alguns atendimentos individuais. Esses grupos, eles também trabalharam muito na parte de informação. Eles trabalharam em campanhas de vacinação contra a influenza, locais de referência para aqueles que eram sintomáticos e o fluxo do atendimento. Então, avaliar de que forma, para onde eles vão, se eles estão sendo, primeiro, como é que eles chegam, se eles têm os sintomas. Então, eles procuram muitas vezes os agentes comunitários. Esses agentes comunitários vão até a unidade ou levam essas pessoas até as unidades, vêm de fazer uma avaliação para ver se eles precisam de um internamento ou não, né? Então, esse fluxo é direcionado dentro das redes de atenção na atenção primária à saúde, certo? Então, esses residentes também estão trabalhando nessas ações prioritárias. E como também o doutor Antônio também falou um pouco, a gente tem tido uma vivência da telesaúde com o teleatendimento, a teleeducação, telemonitoramento, teleconsultas, onde os próprios conselhos nossos, né, de fisioterapia, de psicologia, de fonoaudiologia, de medicina, né, dentro do contexto da pandemia, vem permitindo que possa acontecer essas teleconsultas e que tem colaborado e ajudado muito esses idosos. Na nossa realidade, esses residentes eles começaram a fazer alguns plantões e nesses plantões eles faziam os atendimentos com o aplicativo Atende em Casa, né? Que é esse aplicativo que eu estou mostrando aqui, né? Que já está disponível em 18 municípios de Pernambuco e que os idosos têm utilizado bastante, né? Alguns deles chegam a fazer teleconsultas e é uma boa ação, né? Eles têm uma boa interação. Para finalizar, não queria me delongar, para poder a gente trocar mais informações, na academia, né? Porque eu sou do departamento de fisioterapia, diante dessas diversas sintomatologias, após contrair o Covid, já que estamos falando após alta, já existia um projeto de extensão coordenado pela professora Shirley de Lima Campos, na UTI, onde ela já trabalhava toda a parte de mobilidade na UTI. Só que
eles começaram a perceber que esses idosos começaram a ter alta, então pós-alta, eles continuaram tendo vários sintomas e que foi necessário criar vários projetos de extensão e um deles é esse que eu estou trazendo para vocês, que é da avaliação multifuncional de pessoas curadas do Covid-19. Então, esse projeto ele está existindo no Departamento de Fisioterapia da UFPE, sob a coordenação da professora Shirley de Lima Campos, dentro do laboratório Lindef e de outro laboratório LACAP, e ele vê, né, ele avalia multifuncionalmente essas pessoas. Então, ele vê, se você teve Covid-19 e mesmo após a alta hospitalar ou cura, ainda apresentar sintomas como falta de ar, cansaço, mesmo em pequenos e médios esforços, fraqueza nas pernas e braços, né, nos membros. Então, pode participar dessa pesquisa. Tem que ter idade acima de 18 anos e pode procurar, fazer esse agendamento, através desse WhatsApp que eu deixei aí. Quem quiser anotar, é 982926804. Irá entrar em contato com a mestranda. Pode, inclusive, depois disponibilizar na página da SBGG, porque Pode, eu acho sim. que você nos falou informações muito importantes para deixar disponível para toda a população. Pode ser. Pode disponibilizar, sim. Eu deixo o cartaz. Estou só colocando as pessoas que estão aqui, que estão assistindo. Elas podem anotar esse WhatsApp, é 982926804. Irá falar com a mestranda, porque isso é dentro do programa de mestrado também, né? E ela irá orientar como essas pessoas podem participar dessa avaliação. É uma avaliação gratuita, ela vai ser uma avaliação da função pulmonar, capacidade funcional máxima e qualidade de vida nos idosos após acometimento pela Covid-19. Vem fazer essa avaliação da função respiratória, capacidade ao exercício e força dos músculos dos membros superiores e inferiores, não é? Então, só para a gente ter um pouquinho de ideia, o que é que vem acarretar depois dessa avaliação? Nós já temos bastante pessoas que estão fazendo, a maioria são idosos, mas não necessariamente tem que ser. Elas têm que ser pessoas que estão tendo essa sintomatologia e podem ser a partir de 18 anos, mas a maioria é de idosos. Então, eles utilizam vários testes, né? Um dos testes é o teste de caminhada de 6 minutos. E esse é um dos testes, mas é um teste que avalia essa capacidade funcional. E se esse teste, esse idoso, ele faz esse teste em menos de 300 metros, ele é considerado dentro desse score de grave e ele vai ser encaminhado para uma reabilitação cardiovascular no HC da UFPE, né? No Hospital das Clínicas da UFPE, de forma presencial, com todo o nível de segurança, certo? Se ele faz esse teste de caminhada de 6 minutos, com mais de 300 metros, e outras, ele vai fazer espirometria, são vários testes, né? PEM máxima, pressão expiratória máxima, vários testes. Mas se ele for considerado dentro dessa questão como moderado, ele vai ser convidado a participar da telereabilitação. Essa telereabilitação é um grupo de profissionais, fisioterapeutas e outros profissionais, que eles estão fazendo a reabilitação cardiovascular e muitas vezes tem também a parte motora, com algumas outras atividades, através de conferências, de webconferências, do WhatsApp, enfim, eles podem fazer isso. Já existe um grupo e eles fazem, que são pessoas que têm condições de fazer isso. Por quê? Já foram avaliados, já conhecem os profissionais e podem realizar essa telereabilitação. E eles vão ser reavaliados periodicamente de 3 em 3 meses. Se também ele, mesmo fazendo todos esses testes, ele é considerado leve,
sua condição leve, com uma boa capacidade funcional, ele vai receber cartilhas de orientações e vai continuar sendo reavaliado de 3 em 3 meses, né? Então, esse é um projeto que está sendo realizado no Departamento de Fisioterapia. Eu colaboro, mas tem uma coordenação do grupo de cardiovascular e pulmonar. Também, se essa pessoa apresenta alguma disfunção restritiva ou obstrutiva, ela vai ser encaminhada por um pneumologista do HC para que se faça uma melhor direcionada. E também pode participar da reabilitação cardiopulmonar, da telereabilitação, ok? Então, isso é o que a gente tem de mais novo dentro da minha experiência e dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Eu também estou com outro projeto, que provavelmente vai ser iniciado agora dia 21, que é um projeto dentro da saúde coletiva, que nós estamos fazendo a capacitação. Eu não gosto muito de falar de capacitação, todos são capazes, mas esse nome de qualificação, que é educação permanente, que nós estamos ministrando módulos para os profissionais da atenção primária à saúde que estão dando alguma assistência aos pacientes que contraíram o Covid-19. Então, esse nosso já é direcionado para profissionais. Esses profissionais se inscrevem e eles participam de oficinas multiprofissional, né? Vários profissionais vão dar palestras. Esse ano inteiro a gente vai ficar trabalhando com isso nessa forma de webconferências, ok? Então, deixa eu ver, eu acho que finalizo aqui agradecendo e dizendo que juntos nós venceremos esse desafio. Obrigada. Estou à disposição aí para a gente tirar dúvidas. É verdade, doutora Etienne. Muito bem. Mais uma vez, gostaria de agradecer, né, e parabenizar pela brilhante apresentação e tantas informações úteis, né, para a comunidade e para os profissionais que trabalham com envelhecimento, porque nós somos agentes multiplicadores de informações. Então, quanto mais nos interessarmos, né, por tais informações, melhor assistência a gente vai poder dar para o nosso paciente, para o nosso vizinho, para o nosso familiar. A gente vai poder orientar outras pessoas. Então, na verdade, o que formamos é uma rede, né, de cuidados e quantas possibilidades conseguimos ver, né, através da sua apresentação, da de doutor Antônio. E então eu vejo que o familiar e o cuidador daquele paciente que não é tão que não tem tanta autonomia, que já depende, né, um pouco do outro, é crucial a importância dessa conscientização, né, dessa visão muito mais ampla desse cuidado, né? E aí nós sabemos que, às vezes, no idoso, um detalhe faz toda a diferença. São pequenas coisas, pequenas adaptações que podem salvar vidas, né? Ou trazer uma qualidade de vida. Então, eu gostaria mais uma vez de parabenizar e agradecer. E agora eu vou ler alguns comentários que nós temos aqui. Não só comentários, mas também algumas perguntas. Gostaria de falar muito mais, mas eu prefiro contemplar, né, todos que estão aqui assistindo até agora. Vários parabéns. Fábia parabenizou o doutor Antônio pela brilhante palestra. Laís parabenizou também a brilhante exposição do doutor Antônio. Genise parabeniza também as informações e coloca, né, a importância de você ter colocado, Antônio, a importância da equipe multidisciplinar, né, como faz diferença nos cuidados.
Deixa eu ver mais. Luiziana fala da excelente live, né? E parabeniza o tema. Rúbia fala, parabéns, doutor Antônio, pela abordagem do tema, pelo olhar da equipe multi, pela assistência através de um plano de cuidado individualizado. Doutora Maria do Carmo Lencastre, né, que é sempre um prazer tê-la conosco aqui, tema muito atual e importante nessa realidade de confinamento social. Doutora Maria do Carmo complementa, tem sido um período de sofrimento, queda da atividade física, redução de estímulo cognitivo. Estamos muito bem representados pela gerontologia aqui em Pernambuco, diz a doutora Daniele Marinho. A temática é excelente e bem atual, um orgulho para o nosso estado, né? Iniciamos, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Doutora Luiziana fala, uma grande preocupação é a não continuidade do tratamento e o medo de procurar assistência médica. Acredito que todos nós tenhamos essa preocupação. Outra grande dificuldade com a máscara é o acúmulo de CO2 e o mal-estar causado em consequência naqueles já retentores de CO2, como os DPOC, por exemplo. Né? Quer comentar alguma coisa, doutora Etienne, sobre isso? Sim. Essa máscara, ela é necessária, né? Nós precisamos utilizar. Nós não podemos dizer ao idoso que ele não pode usar máscara. Então, a gente sempre tenta explicar de que forma, a forma adequada de utilizar realmente o acúmulo do CO2 para um DPOC é sempre complicado, não é? A gente não pode dizer que não vai usar, a gente tem que sim, dizer que sim. Há muitos pacientes com DPOC que estão no HC, alguma coisa, eles estão usando aquele protetor facial, né? O face shields, e que em alguns momentos ele um pouco máscara, continuando com face shield se eles estiverem em ambientes externos. É uma forma deles se sentirem um pouco menos sufocados. Uma aliviada. Mas a gente também não pode dizer a eles que eles não podem usar a máscara, né? É verdade. A gente diz que use e, se puder, eles utilizam. Nós tivemos até um grupo agora da comunidade, que eu participei também, que nós fizemos o face shield manualmente, aquele modelo mais simples, e fizemos a distribuição de 1.200 daqueles protetores faciais para a comunidade. É uma forma de que eles usem aqueles, mas não podemos dizer a eles que com isso eles não precisam mais usar máscara, né? Infelizmente, eles têm que usar. No momento, sim. Mas é uma forma deles tirarem um pouco, enquanto eles estiverem se sentindo, às vezes, mais incomodados. Doutor Antônio, quer falar, complementar algo sobre a cognição comentado pela doutora Maria do Carmo? Não, realmente a gente observa aí um prejuízo nas funções cognitivas como um todo, e principalmente os pacientes que já tinham, né, algum comprometimento, então uma síndrome demencial, por exemplo. Então, a gente observa assim. E aqueles que, na verdade, também ficaram mais em contato com os familiares, doutora Ana Karina. Então, muitas famílias começaram a perceber, na verdade, uma síndrome demencial ou alguns lapsos de memória diante dessa convivência, né, em casa. Então, ou começaram a dizer assim, papai está muito ruim ou mamãe está muito ruim, que, na verdade, eu acho que já estava, mas nunca tinha tempo de observar. Né? Inclusive, saiu uma matéria, eu acho que foi de um geriatra também, um comentário, na verdade, dizendo assim, que muita gente agora está dizendo que o pai ou a mãe está com demência, que, na verdade, assim, já apresentava os lapsos, mas eu saía de manhã e voltava à noite como filho. E agora eu comecei a conviver mais com o papai e com a mamãe e começo a perceber mais esses lapsos no dia a dia, né? Assim, na comida, que está esquecendo a comida, então... Eu acho que isso é bem importante, né? Quando esse geriatra ele levantou, porque no começo era tudo assim, a pandemia
está trazendo agora eu acho que assim, existe um impacto agora agudo, mas eu acho que a longo prazo, né, eu acho que ele vai apresentar mais ainda esse impacto na cognição. Eu acho que começou a estar agora. Eu não sei se a doutora Etienne teve algum caso da parte cognitiva em relação à família, alguma coisa de percepção. Não, eu concordo que a cognição, eu acho que a gente só vai detectar algumas coisas a longo prazo, a médio e a longo prazo. Eu acho que esses que estão percebendo alguma alteração cognitiva nesse início, provavelmente é o que o doutor Antônio está dizendo aí, né? Que veio desse geriatra. Não percebiam porque não prestavam tanta atenção, estavam um pouco mais distantes. E agora esse convívio se tornou maior, né? Nesse sentido. Eu acredito assim. Agora, o que a gente vê na literatura já, né? Apesar de são estudos assim muito rápidos, né? É que, por exemplo, os mais graves que agravaram, né? E que precisaram até de um suporte, por exemplo, de ventilação mecânica, né? E de sedações, né? Então, assim, são altas sedações, são medicações que mantêm, né, o paciente com delírio muito mais tempo, com déficit cognitivo, né, desorientação, ou seja, consequência não só do hospitalar, mas do próprio processo do Covid e dessas medicações, né, que sedaram. Em relação acredito que a sedação e a medicação, aí sim. Aí esses eu acredito que deve ter tido um rebaixamento cognitivo mesmo. Né? Mas eu não tenho essa experiência para dizer dentro das nossas avaliações, porque das nossas avaliações na rede Remobilize, não tivemos um percentual tão grande de idosos que contraíram, não é, a Covid. Foram idosos dentro do contexto da pandemia, mas não idosos que passaram pelo Covid, que foram internados. Talvez esse grupo que a professora Shirley vem acompanhando pós-internação, né, dentro de um UTI, aí sim ela possa encontrar. Eu Tem não outro tenho, perfil, mas não é? acredito que sim. Deve ser um outro perfil. Isso. Aí, doutor Sérgio Durão fala, excelente exposição, Antônio e Etienne, parabéns. Doutor Sérgio, nosso diretor científico, né, que arquitetou, na verdade, esse tema junto conosco. Genise fala de novo pela apresentação de Etienne, parabéns, parabéns aos palestrantes, Fábia, que já foi nossa presidente também, né? Gente de casa. Georgia Gomes fala parabéns pelas apresentações. Doutor Sérgio fala que gostaria da opinião de vocês dois sobre a importância da resiliência e do aprendizado contínuo no processo de envelhecimento para o enfrentamento das intempéries da vida. Olha, as perguntas bem a cara dele, bem filosóficas. E pegou uma palavra que eu sou fã, né? Que é a resiliência. Inclusive, nesse momento de pandemia, a universidade fez um agrado aos alunos e pediu que todos os professores fizessem um vídeo, fizemos um vídeo com uma palavra, né? E fizemos um vídeo segurando uma placa. Passou muito tempo no meu WhatsApp, talvez as pessoas tenham visto. Eu vi. E a minha palavra foi resiliência, porque eu acho que resiliência é essa capacidade que a gente tem de se adaptar, mas ao mesmo tempo continuar lutando, né? Então, não é para mim uma coisa de ser passivo, resiliente. Não, eu acho que esse momento vai existir, nós precisamos ultrapassá-lo, né? Mas precisamos também ter discernimento, inteligência emocional, saber driblar de alguma forma, né? E essa resiliência, dentro da gerontologia, já dizia o nosso querido Renato Maia, né? Ele dizia que a gente tem como um capital de saúde e que o nosso capital de saúde, né, é a nossa poupança. A gente nasce com saúde, a não ser que por algum motivo nasceu com alguma doença. Mas você nasce com capital de saúde e ao longo do tempo a gente vai
ou melhorando a nossa poupança ou gastando, né? Se nós formos sábios, nós iremos, ao longo do tempo, poupando e melhorando as nossas condições de vida. E dentro desse contexto, os idosos longevos, eles são idosos que fizeram essa maior poupança, ou seja, respeitaram a sua vida, tentaram ter uma melhor qualidade de vida e eram mais resilientes. Então, eles tinham essa capacidade de se adaptar aos intempéries da vida, né? Com uma certa maleabilidade, sem ser passivo, que a gente não precisa. Eu, pelo menos, considero assim. Se o professor Antônio aí quiser também. Não, excelente explicação aí, doutora Etienne. Eu observo assim que os idosos também que tiveram maior apoio, eu acho que conseguiram passar por esse processo de resiliência melhor. Eu acho que conseguiram compreender melhor essa situação, principalmente como estou dizendo. Eu lido com um idoso que tem mais, vamos dizer, são mais comprometidos. E eu observo que o que teve apoio de família, teve apoio de cuidador, que tentou interagir com as redes sociais, quem tentou, eu acho que conseguiu elaborar melhor esse processo de resiliência e conseguiu se adaptar e construir melhor esse processo durante esse período. Na verdade, estão ainda, né, nesse processo. Então, eu percebo isso na prática diante desses idosos mais comprometidos, né? Aqueles que não tiveram apoio, eu sinto que estão com muita dificuldade na questão da resiliência, desse processo, né, de ver de uma maneira diferente, de uma maneira positiva, até de extrair algo positivo. Acho que tudo na vida a gente também tem que pensar, como a doutora Etienne colocou, o que é que traz de algo positivo, né? Eu acho que esse processo, né, acho que permitiu a gente pensar mais um pouco, o que é bom, é ruim, parar mais um pouco, pensar um pouco mais na nossa saúde, na nossa família. Eu acho que tudo isso permitiu um pouco, né? Eu acho que é isso. Isso. E a sua fala, doutor Antônio, acaba encaixando com o segundo comentário de doutor Sérgio, que diz que percebe que os idosos que desenvolveram habilidades com a tecnologia, por exemplo, né, tiveram menor dificuldade de enfrentar o isolamento social presencial gerado pela pandemia, né? Isso parece ser bem claro, né? A gente percebe na reabilitação. Isso. E que a família ela introduziu, né? Que na verdade a família, eu observo assim, que várias famílias, por exemplo, alguns idosos no começo nem sabiam usar o celular. Depois eu vi que a família começou a comprar o celular. Depois a família começou a instalar o Instagram, a colocar, interagir eles nas redes sociais. Então, assim, eu tenho alguns idosos hoje que já só sabem usar o WhatsApp e o Instagram, entendeu? E fazer uma ligação. Então, isso foi tudo uma adaptação e a gente percebe que esses idosos que tiveram essa oportunidade da família estar junto, o cuidador, ou ele próprio mesmo conseguiu buscar isso, né? E ele passou por esse processo de aprendizagem, ele com certeza está enfrentando de uma maneira bem diferente, está tendo um olhar bem diferente em relação à pandemia e está tendo os menos impactos negativos. O que é que a doutora Etienne acha disso? Eu acho que dentro desse contexto, até mesmo na pesquisa da Rede Remobilize, nós percebemos isso, né? Eles quando conversavam conosco, eles diziam que o apoio da rede familiar era importante, mas que eles também gostariam sempre de ter um vídeo no WhatsApp, mostrando os netos, né? Que eles ficam felizes. Eu até fiz com muitos deles, quando eu fui pedir que fizesse essa segunda onda e participasse da segunda onda, eu fiz um vídeo meu, né? Agradecendo, dizendo o quão era importante que eles respondessem à segunda onda e mandei para o WhatsApp. E deu muito certo, porque aí eles gostavam mais, porque quando a gente mandava ou por e-mail ou por mensagem, sabe? Escrita, eles às vezes viam e davam meio que ignorada na gente. Aí eu também fiz um vídeo agradecendo. Então, eles gostam disso. Eles estão realmente muito agora conseguindo ter essa interação com as mídias. E a família tem ajudado muito isso, né? Eu só me preocupo agora é que eu gostaria de pesquisar e entender mais profundamente os idosos com a classe com um nível social um pouco mais baixo. E a gente não está conseguindo ainda
acessar de alguma forma, né? A não ser visitando. Então, a gente vai ter que esperar um pouco para começar a fazer essas visitas, porque pelo questionário nós não conseguimos atingir, verdade. né, esse nível que Essa eu gostaria, população, né? dessa população mais Sim. carente, né? Então, vamos dar continuidade. Doutora Marina Azim, fisioterapeuta, parabeniza Antônio e Etienne pelas palestras, um tema de extrema importância diante do que estamos vivenciando. Muitos parabéns, se eu for ler todos, Agradecemos. não é? E tantos nomes conhecidos, dá um cheiro em todo mundo. Catarina Duarte, ó, fisioterapeuta também, está dizendo que no Hermínio de Moraes estamos implantando a reabilitação pós-Covid. Ela que é fisioterapeuta respiratória. Sim, do projeto Bom Dia, maravilhoso. Isso. Agora uma pergunta para o doutor Antônio. Como deve ser feita a comunicação pós-alta de Covid, uma vez que a maioria dos idosos voltam para casa apenas com as prescrições medicamentosas? Deve ser por um resumo de alta, por exemplo. Pergunto isso porque trabalho como dentista no SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar, de um município, e a maioria dos pacientes que saíam do hospital não apresentavam resumo de alta, o que dificulta e muito a transição de cuidados, construção de plano de cuidados. Qual seria essa proposta, doutor Antônio? É isso aí, Georgia. Em relação realmente a esse resumo de alta, é importante a gente, dentro desse resumo, você que está dentro do hospital, fazer um breve planejamento de cuidados para aquele paciente. O que é esperado, né? Para aquele paciente que hoje está saindo, já que tem toda uma história que muitas vezes o paciente que passou um mês no hospital, que tem contato com a família, então nesse momento também buscou como era Dona Maria, ou seja, Joaquim antes, qual era a capacidade prévia desse paciente antes. Então, isso é importante. Inclusive, também eu acho importante nesse resumo, ter o paciente antes da Covid, no período da alta, como é que ele está e qual é o plano que ele pensa. Porque, assim, chega na ponta, às vezes o pessoal da reabilitação acha que tem que reabilitar, e como estou dizendo, o paciente às vezes está em uma avaliação exclusiva, que é só o controle de sintomas, de conforto, e o paciente, e muitas vezes a equipe quer que o paciente ande, que o paciente volte. Então, assim, eu acho que começa a não ter essa definição tão clara de metas, de cuidados. Então, acho que é importante sim estar nesse resumo, Georgia. Né? E fica muito claro para quem está na ponta receber esse resumo, porque junto com a equipe, pega esse plano, esse resumo de alta, junto com esse plano também, se é possível ser traçado, já dentro do hospital, isso vai ajudar bastante a uma equipe, né? Principalmente a esse gerente, a essa pessoa que está conduzindo essa equipe, estabelecer metas, tanto para, como estou dizendo, no núcleo de saber, como para esse campo de saber. É importante. Isso. Dentro da atenção básica, nós imploramos aos profissionais que tragam esse retorno, né? Que mande esse tipo de avaliação, porque é muito importante a gente ter referência e contra-referência, porque fica difícil continuar, né? Ter um andamento do que foi feito, do que foi prescrito. Então, é muito importante que chegue na atenção básica. Fantástico, doutor. Temos mais 5 minutos, dá vontade de não acabar, mas vamos ver aqui. Cristália fala que a palestra é muito rica, que ela atua em LPI e vai contribuir bastante para a atuação dela, a fala de vocês. Parabéns, parabéns, muitos parabéns. Gratidão, maravilhosa apresentação. Vamos ver aqui. Parabéns de novo. Estou tentando ver se encontro mais comentário. Então, não temos mais perguntas, muitos comentários
agradecimento, né? Parabenizando vocês. Eu não tinha dúvida que seria uma noite de muito conhecimento, né? De fomentação, de reflexão para a gente, né? Que trabalha nessa área e que encontra todo dia tantos desafios. Nós sabemos, como o doutor Etienne, o doutor Antônio bem falou, que ainda virão, né, muitos desafios que nós ainda não conhecemos, né, ainda não sabemos assim de total ao certo o que nós iremos lidar, né, ou precisar adaptar, ou que nós vamos aprender, né, com essa pandemia. E aí eu vou passar para vocês a palavra novamente, para que vocês possam fazer uma breve consideração final. Eu só tenho a agradecer, né? E dizer que vou repassar para vocês aquelas informações que é o podcast, e dizer que, para isso, quem estiver encaminhando, só para dizer para vocês, essas pessoas que forem para participar desse projeto, elas têm que ter um diagnóstico de Covid-19. Tá? Para ela participar da pesquisa do projeto, elas têm que estar com esse diagnóstico. Mas, fora isso, é gratuito, a idade é acima de 18 anos, pode ligar para aquele WhatsApp e participar. Caso ela seja avaliada, ela vai participar da telereabilitação, enfim, dos teleatendimentos, e vai ser encaminhada para o que for necessário, ok? Eu vou repassar para vocês, agradecer novamente, né? Infelizmente, a gente não está vendo aqui todo mundo, mas a gente sabe que tem várias pessoas aí queridas, presentes, e foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui retornando, essa aqui ainda é nossa casa. É verdade, nós que agradecemos, na verdade você é sempre da casa. E eu vou também passar as considerações para o doutor Antônio. Então, também gostaria de agradecer, né, pelo convite a todos, o doutor Sérgio, doutor Marcelo, doutora Ana Karina, aí na presidente aqui, como presidente da gerontologia aqui no estado de Pernambuco, por esses momentos tão ricos, né, de reflexões, de construção, na verdade, principalmente quando a gente fala da Covid, né, 19, eu acho que é uma construção, né, construção de saberes, construção de cuidados, na verdade. E eu acho que o recado que eu deixo, doutora Ana Karina, para as pessoas que estão assistindo agora, eu acho que a questão de procurar conhecimentos na área de envelhecimento, de gerontologia, procurar uma especialização, procurar uma titulação, isso faz sim diferença em relação aos cuidados. Então, na hora que você começa a pensar nesse raciocínio de planos de cuidados, né, junto da pessoa idosa, eu acho que isso faz toda a diferença quando você tem esse conhecimento. Eu acho que isso ficou claro, eu acho que era um papel principal hoje na minha apresentação, mostrar que hoje o idoso que tem Covid, que passa por essa transição de cuidados, que a gente precisa fazer esse plano de cuidados, e quem mais assim gerencia, né, quem faz com facilidade, vamos dizer assim, esse plano de cuidados, é um especialista, ele faz isso muito bem, né, porque ele tem um conhecimento de envelhecimento e possibilita ter melhores resultados, né, junto com a reabilitação, com a equipe toda, né, busca resultados também até mais rápidos, né, a gente tenta buscar mais o envolvimento da família quando a gente tem esse conhecimento de envelhecimento de uma maneira geral, da gerontologia de uma maneira geral. Então, acho que esse recado que eu deixo a todos, que faz diferença sim nesse planejamento. A doutora Ana Karina também trabalha muito com esse planejamento, né? Eu acho que isso, ela também, se quiser complementar, eu acho que vale a pena. Não, eu acho que a fala de vocês já está bem completa. É isso mesmo, o caminho é esse. E o nosso incentivo é esse, é que tenha mais profissionais especializados, com título, né, que estejam próximos à SBGG, que sejam membros da nossa associação, porque realmente precisamos nos unir, né, nessa força para uma melhor assistência. Acho que o meu recado é esse. E eu acho que a gente, se caminhar assim, a gente vai colher
sempre bons frutos. Eu queria... a gente está chegando realmente ao fim, e aí eu queria lembrar para que todos que estão nos assistindo participem da nossa comunidade digital no WhatsApp. O link de acesso está no chat, aí vocês podem olhar. Estamos repassando pela comunidade todas as informações sobre as ações que estão sendo realizadas pela SBGG Pernambuco. O Instagram a gente reativou há pouco tempo, então a gente está agora realmente muito mais próximo a todo mundo, muito mais perto, com um canal muito mais aberto para uma comunicação com todos vocês, tá? Eu espero que vocês realmente utilizem e queria agora agradecer a quem esteve aqui conosco, né? Todos vocês que puderam participar, ouvir, espero que tenha sido produtivo, espero que vocês possam estar participando das próximas arenas, né? Eu já posso adiantar aqui que no dia 30 de setembro teremos a nossa terceira arena digital com o tema Oncogeriatria, Highlights do ASCO 2020. Então, se você se interessa pelo assunto, se você conhece alguém que se interessa pelo assunto, vamos convidar, vamos nos unir, vamos aprender, vamos trocar conhecimentos para que a gente possa dar uma melhor assistência ao nosso paciente idoso, que tanto merece e precisa dessa assistência. É isso. Boa noite a todos e até a próxima arena. Boa noite. Boa noite. Boa noite.